Bom dia, povo de Deus. Que a paz de Cristo permaneça com todos. Graças a Deus por mais um dia que Ele nos concede, por sua misericórdia, sua graça não tem fim. E a palavra na nossa meditação, na nossa reflexão de hoje se encontra no Evangelho de Jesus por meio de João, no capítulo 1, no versículo 10, 11 e 12, que nos diz assim a palavra do Senhor: a palavra estava no mundo, e por meio dela Deus fez o mundo. Mas o mundo não o conheceu. Aquele que é a palavra veio para o seu próprio país, mas o seu povo não o recebeu. Porém, alguns creram nele e o receberam, e a estes ele deu o direito de se tornarem filhos de Deus. Glória a Jesus. Quero nesta manhã falar com você sobre a salvação. Isso mesmo, sobre a salvação. Todos nós já ouvimos falar sobre Adão e Eva, os nossos primeiros ancestrais, nossos pais primordiais, primeira criação de Deus. Pois é, a Bíblia diz que lá no Éden o homem perdeu essa capacidade de dar eternidade, de estar salvo em Cristo. Mas ao mesmo tempo que Adão ele peca, perde o paraíso, sai do jardim, Deus também já tinha um plano de redenção e salvação para a humanidade por meio da cruz do Calvário e por meio do seu Filho Jesus. Quando nós vemos lá em Gênesis 3,15, um dos versículos raízes e de extrema importância na palavra de Deus, que ele diz que da semente da mulher nasceria um. Todos nós sabemos que mulher, ela gera, ela é fértil para gerar, mas a semente vem do homem. Mas ali a palavra de Deus já mostra que não haveria participação do homem, porque a semente está no sêmen masculino. Mas ali a promessa de Deus estava dizendo que ele nasceria de uma mulher, de uma virgem, como nós vimos descrito nos evangelhos. Pois bem, ao mesmo tempo que os nossos pais pecaram, perderam o jardim, Deus, por meio de Jesus, ele já traça o plano de salvação. Nós não temos tempos aqui para ficar explicando os pormenores de cada situação, mas eu quero adiantar aqui e dizer que a palavra estava no mundo, ou seja, a promessa Deus já tinha dado, que ao seu tempo Jesus viria. E aqui João está dizendo, e por meio dela Deus fez o mundo, ou seja, por meio de que? Da palavra. Todas as coisas existem por meio da palavra de Deus. Deus disse: haja luz, e houve luz, a palavra. Mas também a palavra de Deus falou a respeito de Jesus, e veio o que era apenas promessa, o que era apenas a palavra, veio se concretizar com o nascimento de Jesus, concebido de Maria, uma virgem pura, que ali se encontra grávida, cheia do Espírito, por meio do Espírito de Deus, como nós já conhecemos. Ele vai dizer, por meio dela Deus fez o mundo, mas o mundo não o conheceu. Ou seja, aqui João está dando testemunho que por meio da sua palavra, a palavra de Deus, Deus fez as coisas, o mundo,
Então, tanto lá em Gênesis fala sobre a criação, quanto aqui João está testemunhando e afirmando que a palavra de Deus, quando ele falou, as coisas vieram a existir. Ele vai dizer: aquele que é a palavra veio ao seu próprio país. Aqui João está falando sobre Jesus ter vindo para a descendência dele, para a descendência de Davi, como descrito na palavra de Deus. Não temos tempo para ficar explicando. Para os judeus, melhor dizendo. Mas aí ele vai dizer: o povo seu não recebeu. Eles não aceitaram Jesus como Salvador. Eles não reconheceram Jesus como sendo o cumprimento de várias profecias do Antigo Testamento. Alguns o receberam, porém nem todos. Mas graças a isso, a salvação ela foi estendida. Ela ampliou o grau com que viesse a alcançar outros povos, de tribos, de nações e línguas diferentes. Pois bem, e a palavra do Senhor vai dizer: mas o seu povo não recebeu. Aí aqui é o X da questão, versículo 12. Porém, alguns creram nele e o receberam. E a estes ele deu o direito de se tornarem filhos de Deus. Porém, alguns creram nele e o receberam. E a este ele deu o direito de se tornarem filhos de Deus. Glória a Jesus. Se a gente olharmos aqui, entram eu e você. Porque como eles não receberam o seu povo, a salvação foi estendida a mim e a você. Atos 16:31 diz que o que farei para ser salvo? Eles crê no Senhor Jesus e será salvo tu e a tua casa. Então, o primeiro ponto para a salvação é crer em Jesus como seu único e suficiente Salvador. E receber esta graça, esta salvação por meio de Jesus, que é ofertada neste dia a cada um de nós. Aqui, por meio de Jesus, por meio da fé, porque sem fé é impossível agradar a Deus, Ele nos deu o direito de se tornarmos filhos de Deus. Por meio de Jesus, o que Ele fez na cruz do Calvário, nos deu o direito. Como está descrito aqui na parte B do versículo 12. E a estes Ele deu o direito de se tornarem filhos de Deus. Então a salvação é real. A salvação existe porque existe a condenação. Só existe salvação porque alguém está sendo condenado. Como eu posso livrar alguém? Como eu posso ajudar alguém se ele não estiver precisando? É necessário que se esteja precisando. Porém, aqui não é mérito de eu não estou precisando ou eu estou precisando. A Bíblia diz que todos pecaram e destituídos estão da glória de Deus. Todos, sem exceção, em Adão nascem pecadores, sem acesso. Mas por meio de Cristo, Cristo veio devolver o acesso de volta à salvação, o acesso ao Pai. Então não tem, eu quero, eu preciso. Não, todos carecem de salvação. Todos carecem de se arrepender. Porque todos nascem pecadores. E Jesus ele veio por meio da fé nele, do que ele fez na cruz do Calvário. Veio nos dar direito de nos tornarmos filhos de Deus. Pecadores justificados por meio da fé e do sangue de Cristo. No livro de Romanos, no capítulo 10 e o versículo 9. Romanos 10, 9 diz assim: se você disser com a sua boca Jesus é o Senhor, se você confessar a Jesus com a sua boca
que Jesus é o Senhor e no seu coração crê que Deus ressuscitou Jesus, você será salvo. Então aqui já está falando como eu e você podemos alcançar a salvação. Primeiro, precisamos confessar com a boca que Jesus é o Senhor. E no coração devemos crer que Deus ressuscitou Jesus. Então assim nós seremos salvos. Salvo de quê, irmão? Você está falando de salvação. Salvar de quê? Da condenação eterna, da ira vindoura. Todos nós somos pecadores justificados. Aqueles que confessam a Cristo e aceitam por meio da fé é justificado do seu erro. Porém, aquele que não confessar com a boca e não se arrepender e não crer no coração no Filho de Deus, não tem como ser salvo da condenação eterna, do juízo de Deus que virá sobre a terra. Em Atos dos Apóstolos, no capítulo 4, versículo 12, diz: a salvação só pode ser conseguida por meio dele. Dele quem? Jesus. Ele vai dizer: pois não há no mundo inteiro nenhum outro que Deus tenha dado aos seres humanos, por meio do qual possamos ser salvos. Ou seja, em nenhum outro há salvação. Somente em Jesus podemos conseguir a salvação. A salvação só pode ser conseguida por meio de Jesus. No mundo todo, não há outro que Deus mandou, que Deus disse que o ser humano seria salvo. Nem A nem B. O único que pode salvar a minha vida e a sua vida é Jesus. Ele mesmo disse: eu sou o caminho, a verdade e a vida, e ninguém vai ao Pai senão por Ele. Amém, meus irmãos? Deus te abençoe no dia de hoje.